A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesse dia tão precioso que o Senhor nos reúne aqui para estudarmos a sua palavra. Hoje nós vamos estar analisando um tema que eu tenho certeza fará com que possamos crescer mais no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo e a sua obra, né? Nós vemos nesses dias atuais tanta confusão sobre a pessoa do Espírito Santo. Quanta falta de conhecimento bíblico a respeito da pessoa do Espírito Santo. Eu vou lhe dizer algo muito importante, que nós, quão facilmente, nos desviamos e podemos nos tornar hereges caso nós venhamos ficar aí concentrados excessivamente, de uma forma antibíblica, sobre a pessoa do Espírito Santo, isolado das Escrituras Sagradas. Então nós temos que ter consciência de que o Espírito Santo habita em nós, sim, mas a sua obra de habitar em nós, ela visa tão somente glorificar o Filho e trazer-nos aquele bendito conhecimento do Filho e de seu miraculoso amor por cada um de nós. Vocês se lembram que quando o Senhor Jesus Cristo ele foi exaltado à destra de Deus, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito, mas não para ele mesmo, foi para derramar. Atos 2:33, a Bíblia vai dizer que, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, o que foi que ele fez com a promessa do Espírito? Ele derramou sobre nós. Por isso que em Romanos, capítulo 5, verso 5, a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, nós vamos estar analisando nessa oportunidade um pouquinho a respeito do Espírito Santo e a sua obra. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, os versos 17 e 18. Efésios capítulo 1, os versículos 17 e 18, a Bíblia diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então vamos ter uma palavra de oração, pedindo para que o próprio Espírito Santo nos oriente nessa reflexão. Nosso Pai, te agradecemos imensamente, porque mais uma vez nós estamos reunidos em teu nome, para aprender da tua palavra, para sermos edificados pela pessoa de Cristo. Pai, nos dê a visão celestial de quem Cristo é, daquilo que ele fez, daquilo que ele obteve e daquilo que ele fará.
porque Ele é o teu tudo que o Senhor nos deu. Por isso, Pai, nós te louvamos pela obra do Espírito Santo que abriu o nosso entendimento para que compreendêssemos a tua palavra. Então nós, pela graça, podemos vir a crer que quando Cristo foi crucificado, lá naquela cruz, quando a cruz foi levantada da terra, Ele nos atraiu a si, com a finalidade de crucificar a nossa natureza perversa. Ali naquela cruz, o nosso velho homem foi com Ele morto, crucificado e morto. Fomos sepultados com o Senhor Jesus Cristo e juntamente com Ele, o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esta tão grande salvação. E nesta oportunidade nós nos assentamos aos teus pés para aprender de ti. Fale com cada um de nós. Não nos deixe na dúvida. A tua palavra e a verdade. E o teu Espírito nos foi dado para guiar, para nos guiar a toda a verdade. Faça isso com cada um de nós. É a nossa oração em nome de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e amados, quem poderia falar sobre o Espírito Santo a não ser Ele mesmo? Então nós confiamos e cremos que é Ele quem inspirou toda a palavra e é Ele que vai revelar esta verdade, esta palavra aos nossos corações. Nós precisamos conhecer quem é o Espírito Santo. Muitos dizem que o Espírito Santo é uma energia, é uma força. Não é nada disso. Ele é uma pessoa. E por que nós sabemos que ele é uma pessoa? Porque uma energia, uma força, não pode se entristecer. E o Espírito Santo se entristece quando nós vivemos uma vida de pecado. Por isso, ele se entristece, porque ele é uma pessoa e ele sofre. Amados, o Espírito Santo ele vem habitar em nós quando? É quando nós cremos naquela obra consumada de Cristo lá no Calvário. Porque quando Cristo ele morreu, as Escrituras afirmam que o pecador também morreu com ele. E por que o pecador tinha que morrer com Cristo? Porque o salário do pecado é a morte. Lembra? Romanos 6:23. E em Ezequiel 18:4, a Bíblia vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Então, Deus é um Deus justo, Ele é santo. A Bíblia vai dizer que Ele não inocenta o culpado, por isso é necessário que o pecador também ele venha a morrer com Cristo. Mas quem morreu naquela cruz foi aquele que não tinha pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então foi lá na cruz, quando Cristo morreu, a Bíblia diz que ele nos atraiu a si, ele nos puxou para si, fomos colocados ali no corpo de Jesus, que quando Cristo ele rendeu o seu espírito para morrer, eu e você estávamos ali, porque a Bíblia diz que nós estávamos ali. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo morreu, nós também morremos. 2 Coríntios 5,14, a palavra fala: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Quem morreu por todos foi Jesus. Logo todos morreram. Esse todos, está o seu nome ali dentro desse todos, se você crê que você morreu com ele. Então, se você morreu com ele, se você confessa que já está crucificado com Cristo, você vive. Mas não é mais você. Agora é Cristo que vive a sua vida santa em você. Então, quando você crê neste fato, você é habitado pelo Espírito Santo.
Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19, a Bíblia diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que versículo maravilhoso. A Bíblia está dizendo que o meu corpo e o seu corpo, se você crê em sua morte e ressurreição com Cristo, você é santuário do Espírito Santo que está em vós. Percebe? Então isso é muito lindo, meus irmãos. E hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos caminhar um pouquinho, analisando mais a respeito da pessoa do Espírito Santo e da sua obra. Por isso que é necessário, como nós lemos aqui no texto de Efésios 1:17, pedir para Deus espírito de sabedoria e de revelação para conhecer Cristo plenamente. Então, sem a revelação do Espírito, na sua palavra, nós iremos ficar no escuro. Por isso que o Espírito Santo e sua obra é um tema tão sublime e importante. Então, nós cremos com tudo que há dentro de nossos corações que o Senhor, Ele tem desejado de uma forma ardente restaurar não apenas a visão, mas também a experiência no que concerne a esse assunto do bendito Espírito Santo. Esse assunto em si mesmo, ele é alvo de tantas controvérsias, meus irmãos. Sabe por quê? Porque existem muitos crentes que ainda não sabem nada a respeito da pessoa do Espírito Santo. Um exemplo claro disso encontra-se lá no livro de Atos. Se você ler lá o capítulo 19, os 2 primeiros versículos, Atos 19, 1 e 2, a Bíblia vai dizer o seguinte: que aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Meus amados, essa aqui é a condição de muitos evangélicos. Estão na ignorância. Eles não sabem, não conhecem, não se relacionam, não têm comunhão com o Espírito Santo. E para que ele foi dado? Ele foi dado para falar a respeito de Cristo. Lembra lá em Atos 1:8? Está escrito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Então o Espírito Santo foi dado, ele vem para o interior de todo aquele que creu, que morreu e ressuscitou com Cristo, para que mediante a ação dele, o poder dele, eu e você que cremos, podemos testemunhar, não de nós mesmos, mas da pessoa de Cristo. Porque o Espírito Santo é quem vai nos capacitar a isso. Porque sem o Espírito Santo, nós não iremos testemunhar a respeito de Cristo. Por isso que é necessário, meus irmãos, que, como diz lá aquele texto, abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, vamos ler os versículos 30 e 31, que diz assim, preste atenção aqui, Atos 5, verso 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Tem muitos crentes que são membros da denominação. Você pertence a qual igreja? Eu sou membro da Igreja Batista, eu sou membro da Igreja Assembleia,
eu sou membro da igreja Brasa Viva, eu sou membro da igreja Yes, eu sou membro da igreja presbiteriana, mas você é membro da igreja de Cristo, do corpo de Cristo? Você de fato é um obediente? Porque aqui está dizendo que nós somos testemunhas destes fatos, que ele morreu e ressuscitou, e bem assim o Espírito Santo que Deus nos deu, Deus outorgou aos que lhe obedecem. Irmãos, Jesus, ele é o autor da salvação de todo aquele que lhe obedece. Lá naquele texto maravilhoso de Hebreus, capítulo 5, verso 9, a Bíblia vai dizer assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse todos aqui não são todos os crentes, mas todos os cristãos que obedecem. E para nós obedecermos, precisamos de ter a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós. Senão, você nunca vai ser um filho de Deus obediente. Você vai ser um crente aí que conhece doutrina da sua igreja, e doutrina não salva ninguém, né? Você nunca vai ter o seu coração trocado, porque enquanto você não tiver o seu coração trocado por um novo coração, você vai ser eternamente um crente sem a vida de Cristo. E aquele que não tem o Filho não tem a vida. E se você não tem a vida de Cristo, você vai diretamente para o inferno, para uma eternidade sem Cristo e sem Deus. Você está perdido. Por isso que é necessário que você então creia que você está morto com Cristo, que você ressuscitou com Cristo. Aí sim, o que vai acontecer? Lá na cruz houve um transplante de coração. O profeta Ezequiel já havia anunciado isto lá no capítulo 36, os versos 26 e 27, que diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Então, houve era uma promessa de um transplante de coração, que aconteceu lá na cruz em Cristo. Ele morreu, quando ele morreu, o nosso velho coração também morreu. Romanos, capítulo 6, verso 6, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho coração, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Percebe que lindo aqui? Então, uma vez que o nosso coração foi trocado, em Ezequiel 36, 27, ele diz assim: porei dentro de vós o meu espírito e farei. Presta atenção que é ele quem vai fazer, não nós. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Entende aqui? Então é ele quem vai fazer, irmão. Isso é maravilhoso. Por isso que é importantíssimo nós conhecermos a pessoa do Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? Você tem se relacionado com ele? Porque você não pode dizer que conhece o Espírito Santo se você não se relaciona com ele. Se você não tem conhecimento a respeito dele. Se você não tem intimidade com ele, você não conhece. E quando você diz que conhece, você é um ignorante, porque você não conhece coisa nenhuma. Por isso que, irmãos, quando nós cremos em nossa morte e em nossa ressurreição com Cristo, nós podemos entrar e também tocar a realidade espiritual que muitas vezes nós não conseguimos nem mesmo explicar. Eu creio que isso aqui está contido em parte de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis dizer, quando ele disse para Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 8, vocês se lembram? Lá está escrito assim: que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Mas como? Foi a pergunta que Nicodemos fez para Jesus. Como eu posso nascer de novo? E Jesus fala: o vento sopra onde quer. Nós ouvimos a sua voz, mas nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Então, assim é todo que é nascido do Espírito.
Hoje tem uma crentaiada aí em busca de milagres. Mas o maior milagre deste universo eles não querem, que é o novo nascimento. Assim é todo que é nascido do Espírito. Você verdadeiramente tem certeza do seu novo nascimento? Se você vier a perder a sua vida hoje, você tem certeza da sua salvação? Se você não tem, é porque você não é nascido de novo. Olha, por misericórdia, não queira descer para a sepultura sem ter a plena certeza do seu novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é Deus crucificando a minha e a sua natureza perversa e pela ressurreição nos dando a sua própria vida, porque nós fomos regenerados pela ressurreição de Cristo. Ele morreu, nós também morremos com ele. Isso é um fato da palavra de Deus. Mas quando Deus, o Pai, trouxe Cristo dentre os mortos, Efésios 2:6, a Bíblia diz que fomos ressuscitados juntamente com ele. E nós, pela fé, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E lá em 1 Pedro 1:3, a Bíblia vai dizer que a nossa regeneração é pela ressurreição, não pela morte com Cristo. Nós morremos com Cristo. Quando nós cremos que morremos com Cristo, o que morreu com Cristo lá na cruz foi o meu e o seu pecado. Mas nós ganhamos a vida de Cristo pela ressurreição. 1 Pedro 1:3, a Bíblia diz claramente: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A palavra fala aqui que ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Está vendo aqui? Então quem faz isso é a pessoa do Espírito. Então, amados, esse texto aqui é precioso. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Esse não sabes nos inquieta muito. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos saber tudo, irmãos. Mas graças ao Senhor que nós podemos ver e também entrar nesta realidade espiritual pelo novo nascimento. Pois aquele que nos faz ver, também nos faz entrar. Ver e entrar são duas palavras maravilhosas que diz respeito ao ministério do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, eu e você, nós seríamos cegos. Mas se o Espírito Santo abrisse os nossos olhos, colocando uma mesa maravilhosa para a nossa visão do Cristo e as suas riquezas insondáveis, irmãos, isso também não seria suficiente. Por quê? Porque se você tomar uma pessoa, vamos imaginar aqui um pobre, um cego, e de alguma maneira abrir os seus olhos, dar um banho nele, levá-lo para a sua casa, servir para ele aquele banquete maravilhoso, e ele olhar para aquilo e não puder entrar, talvez fosse melhor ele ficar onde ele estava. Mas, irmãos, o Senhor não nos chamou para isto. Por quê? Porque o bendito Espírito Santo, que nos faz ver, também nos faz entrar. Entrar no Santo dos Santos, para participarmos da festa. Aquele texto lá de Hebreus, capítulo 10, verso 19, ele é maravilhoso. Ele diz assim, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então nós podemos entrar, não só ver, contemplar de longe, olha que lindo, que maravilhoso. Não, mas aquilo é nosso. Então eu e você, nós podemos entrar. Então, amados, ele fez tudo por nós. Inclusive, Romanos vai dizer que nós não sabemos nem orar como convém. Isso é muito triste para nós, mas graças ao Senhor, irmãos, nós podemos ver e podemos entrar. Até em nossas orações, ele colocou em nós aquele bendito espírito de súplica. Lembra lá de Zacarias, capítulo 12, o versículo 10? Abre aí a sua Bíblia, nesse texto que é importante nós sabermos que
as nossas orações são inconvenientes e que Ele colocou em nós o espírito de súplica, que diz assim, Zacarias 12, versículo 10, diz assim a palavra: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Mas aqui eu quero destacar o seguinte, que ele derramaria o espírito da graça e o espírito de súplica. Agora, por que este espírito de súplica? Nós temos que entender isso lendo Romanos, capítulo 8, 26 e 27, que diz assim: também o Espírito, olha aqui, ele de novo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Irmãos, o Espírito Santo intercede por nós. Deus colocou no coração de todo aquele que creu o espírito de súplica. Porque nós não sabemos orar como convém. E é o Senhor Jesus, meus irmãos, que está à direita do Pai. Ele está lá intercedendo por nós. Muitas pessoas creem que Jesus é aquele que tão somente nos libertou do nosso pecado. Ele é muito mais do que isso. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso bom pastor, o nosso grande pastor e o nosso supremo pastor. E Ele está diante do Pai fazendo o quê? Romanos 8,34, a Bíblia vai dizer assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que maravilhoso é isso, meus irmãos. Nós temos à destra do Pai uma pessoa chamada Jesus Cristo, que Ele está lá intercedendo por mim e por você. Isso é maravilhoso. Que cuidado que o nosso Senhor Jesus, Ele tem para comigo e para com todos aqueles que creram, que foram atraídos, crucificados e mortos com Cristo. Então, amados, é tão bom nós compreendermos algo mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. Eu tenho certeza que se você examinar com cuidado a sua Bíblia, porque é assim que a Bíblia tem que ser examinada sempre. Se você procurar lá no Novo Testamento a palavra revelação e procurar o que ela significa, você irá chegar à seguinte conclusão: o Espírito Santo é aquele que abre uma lacuna no reino da realidade espiritual contida em Cristo e traz isto até nós como realidade. Irmãos, que privilégio para nós, irmãos. Porque não foi carne e sangue quem nos revelou, mas o nosso Pai Celestial. E Deus nos revelou pelo seu Espírito que em nós habita. Lembra lá, em 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz assim: as coisas que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que a amam. Muitos pensam que é quando morrer, que estiver lá no céu. Mas tem muita coisa. Mas vocês podem experimentar isso aqui agora. Porque em 1 Coríntios 2,10, a Bíblia diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então isso já foi revelado a nós. Mas muito ainda não tem essa revelação. E por que não tem? Porque são crentes que vivem uma vida relaxada, preguiçosos, indolentes, não têm compromisso com Cristo, com a sua palavra. Se você não tem compromisso com o Senhor Jesus Cristo, você também não tem compromisso com a igreja dele. Então, um indício de que uma pessoa tem compromisso com o reino, ela também vai ter compromisso com a sua igreja.
Mas hoje, infelizmente, essa crentada não estão se importando mais. Eles começam a frequentar a igreja quando estão em dificuldades, quando estão em problemas. Mas isso aí não significa que são filhos de Deus. São filhos do diabo. Eles querem aquilo que Cristo tem para oferecer a eles, mas eles não querem a Cristo. Irmãos, o Espírito Santo nos foi dado para nos ensinar. Nos ensinar. Lembra lá de 1 João 2,20? Vós possuís a unção do Santo e todos tendes conhecimento. Em 1 João 2,27, a Bíblia diz assim: mas a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, não é mentira, é verdade, permanecei nela como ela vos ensinou. A unção é o Espírito. Não é, muitos pensam aí que tem que ungir a cabeça das pessoas com óleo para ter o Espírito. Mentira! A unção é o próprio Espírito. Lembra do Senhor Jesus? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Então, a unção, uma pessoa ungida, é uma pessoa que tem e é habitada pelo Espírito e vive uma vida de dependência do Espírito Santo. E Ele vai revelar essa palavra aos nossos corações. Lá no texto de Mateus 13, verso 11, a Bíblia diz assim, olha, Mateus 3,11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. E os versos 16 e 17 diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Falando aqui sobre a parábola do semeador. Então, aqueles que têm sede de Cristo, desejam Cristo, irão ver esta profunda realidade espiritual, como algo real nas suas vidas, não como religião. Hoje as pessoas, quando não têm Cristo, elas são induzidas a guardar mandamentos e regras e preceitos que são mandamentos de homens. Então é um privilégio que nós temos, por sermos a propriedade do Senhor, receber toda a revelação dele. Mas a revelação dele se dará de acordo com o nosso desejo. Você quer? Se você quer, ele vai lhe revelar. Revelação, o que é revelação? A revelação é uma abertura no reino da realidade espiritual reunida na pessoa de Cristo. Antes, nós não víamos nada. Então, o Espírito Santo, ele abre e nós podemos ver a realidade espiritual contida em Cristo e entrar nela. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela trabalha e não se cansa. E é desta maneira que o Senhor, pelo Espírito, pode falar ao meu e ao seu coração de uma forma profunda e pode também nos tocar. É por isso que temos de ser cheios do Espírito Santo diariamente. Efésios 5,18, a Bíblia diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por isso que para pregar a palavra, para viver a palavra, para praticar a palavra, é necessário que estejamos cheios do Espírito Santo. Enchei-vos significa estar sendo cheio do Espírito Santo. Irmãos, até para um trabalho de diácono, é necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Lembra ali quando, lá em Atos 6, começou ali o trabalho se multiplicar na distribuição e algumas viúvas reclamaram porque elas não estavam recebendo a assistência necessária? Eles levantaram lá alguns irmãos, mas que eram de boa reputação e homens cheios do Espírito Santo. Senão ninguém cheio do Espírito Santo não pode realizar algo para o Senhor. E hoje a gente vê, hoje a pessoa frequenta 2 domingos uma igreja, já no outro domingo ela já é colocada lá, dá uma roupinha para ela, um terninho para ela, e você é diácono. E a pessoa às vezes nem sabe que é diácono, às vezes nem nasceu de novo, mas está lá.
Isso aqui é bagunça, isso é confusão, isso é fazer as coisas do Senhor de uma forma relaxada. E a palavra fala em Jeremias 48:11, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Será que não é o seu caso? Irmãos, vamos pensar uma coisa. Quando nós pensamos sobre a bendita pessoa do Espírito Santo, a primeira atenção que nos é chamada é a respeito da bendita pessoa do Senhor Jesus. Por quê? Porque lá em Mateus 1:20 está escrito assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então isso significa que o Espírito Santo providenciou um corpo humano no ventre de Maria para que Cristo, então, nascesse um homem, carne e osso e sangue. Quem providenciou ali foi o Espírito Santo. Ele providenciou um corpo para o Senhor Jesus no ventre de Maria, né? Porque ele veio para salvar o seu povo do seu pecado. O Espírito Santo, de uma maneira tão maravilhosa, ele estava preparando um veículo, um corpo, para o Verbo eterno se tornar carne. E esse veículo humano, que é Deus encarnado, ele se chamaria Jesus, porque Jesus salvaria o seu povo de seus pecados. O que foi gerado no ventre de Maria é do Espírito Santo. Nós lemos lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 5, que diz assim: por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. E no grego é um corpo me preparastes. O Espírito Santo, no ventre de Maria, preparou um corpo para o bendito Senhor Jesus Cristo realizar uma obra de salvação plena do pecado. E o que Jesus Cristo veio fazer neste mundo, irmãos? Ele veio fazer a vontade do Pai. E nessa vontade do Pai está a libertação do nosso pecado. Por isso que em Hebreus 10:9, a Bíblia diz assim: então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, irmãos, Jesus, antes de nos libertar do nosso pecado, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele se entregou inteiramente ao Pai, holocausto. Se você ler aquelas ofertas de Levítico, você vai perceber que o holocausto vem em primeiro lugar. O holocausto é todo, causto queimado. Então é todo queimado. Ele se entregou inteiramente para Deus. Eis aqui estou, ó Pai, para fazer a tua vontade. Então, nesta vontade é que eu e você, nós fomos alcançados. Então, irmãos, era isso que o Espírito Santo estava preparando no ventre de Maria. Um corpo para o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele veio para fazer a vontade de Deus, porque dentro do seu coração estava a lei de Deus. É por isso que toda a satisfação deste homem encarnado, Jesus, era fazer em tudo a vontade do Pai. Foi assim, meus irmãos, que o Espírito Santo começou a sua obra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, é importante aqui sabermos que tudo o que foi verdadeiro com relação ao Senhor Jesus Cristo deve ser verdadeiro com relação a mim e a você também. Vamos ver aqui um princípio admirável para mim e para você. Encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 49, que diz assim. 1 Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Esse texto é assim: todos nós nascemos e trazemos não a imagem de Deus, mas a imagem do que é terreno. A imagem do que é terreno, qual que é? Adão. Essa história que esses pastores sem conhecimento pregam por aí, que nós nascemos imagem e semelhança de Deus, é mentira. É mentira. Todo filho de Adão nasce com a natureza e semelhança de Adão, porque está escrito lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme
à sua semelhança e lhe chamou Sete. Adão não gera filhos à imagem de Deus, ele gera filhos à sua própria imagem. Então eu e você, nós trouxemos a imagem do que é terreno, de Adão. Então nós devemos trazer também a imagem do celestial, porque Jesus, ele é a imagem de Deus. Lembra lá em João 14:9, quando Filipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Lembra que Jesus disse para ele: Filipe, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido? Quem veio a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E lá em Colossenses vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Então ninguém pode dizer por aí que é a imagem e semelhança de Deus se não tem a vida de Cristo. E para ter a vida de Cristo, você tem que trazer a imagem do celestial. E para trazer a imagem do celestial, você tem que crer que lá naquela cruz você foi crucificado e que hoje Cristo é a sua vida. Irmãos, porque quando Adão pecou, eu e você, nós ganhamos tudo aquilo que era de Adão. Agora, quando Cristo morreu e ressuscitou, nós ganhamos pelo Espírito Santo tudo aquilo que é de Cristo. Então, devemos trazer a imagem daquele que é celestial. O Espírito Santo, ele está trabalhando em nós para formar a imagem do celestial, ou seja, do novo homem celestial, que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que foi feito na vida do Senhor Jesus Cristo, pelo mesmo Espírito, é desejado que fosse realizado igualmente em nossas vidas. Porque, assim como a lei de Deus estava no coração de Cristo, do mesmo modo o Espírito Santo imprimirá em nossos corações a sua lei. Hebreus 8:10 diz assim, presta atenção nesse texto que ele é maravilhoso. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, assim como o Espírito imprimiu a lei, a palavra de Deus no coração de Cristo, também está dizendo aqui que a aliança dele para conosco, depois daqueles dias do Pentecostes, é que na nossa mente ele imprimiria suas leis e também no nosso coração ele iria inscrever. Amados, que coisa maravilhosa, né? Então, o Senhor Jesus, embora ele tenha sido concebido pelo Espírito e o Pai não deu a ele Espírito por medida, após o nosso Senhor ter sido batizado lá no Rio Jordão, nós vemos ali Deus dando a ele uma forte convicção de quem ele era, ou seja, o Filho eterno do Pai eterno, mas agora encarnado. Jesus é o grão de trigo que caiu na terra e que veio para morrer, e não para multiplicar pães, para expulsar demônios ou fazer muitos milagres. Porque quando Jesus ele saiu do Jordão, foi para viver uma vida de extrema, completa dependência do Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele aprendeu em toda a sua vida humana essa diferença do Pai pelo Espírito. Essa liderança que o Pai deu a ele pelo Espírito. Jesus, ele era liderado pelo Espírito Santo. E nós, quando nascemos de novo, nós também somos guiados e liderados pelo mesmo Espírito que guiou a Jesus. Porque se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, você não é filho de Deus. Está escrito lá em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, guiar continuamente. Isaías 58:11, a Bíblia diz assim, Ele, o Senhor, nos guiará continuamente. Mateus 23:10 fala, um só é o vosso guia, o Cristo, né? Foi o Espírito Santo que guiou o Senhor Jesus pelo deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito faz Jesus retornar do deserto para a Galiléia. E depois é dito que ele abre o livro da lei, depois diz que ele vai para Nazaré e entra em uma sinagoga e pede o rolo do livro e abre lá em Isaías 61, verso 1, que está escrito o seguinte, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados.
Então, por que ele recebeu o Espírito? Foi para pregar as boas novas aos quebrantados, para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essa é a sua obra. Por isso que ele foi ungido. Irmãos, nós, muitas vezes, temos muitas palavras. Sabe por quê? Porque nós temos pouco do Espírito. Nós tentamos fazer, falar, convencer, produzir, entender, porque temos tido pouco do Espírito Santo. Agora, irmãos, é interessantíssimo que nós nos voltamos para o nosso Pai, rogando que o seu Espírito possa estar trabalhando em cada um de nós. E vou dizer algo muito sério para vocês. Ninguém precisa perguntar a um crente se ele foi batizado com o Espírito. O próprio fato de uma pessoa estar no corpo de Cristo demonstra que ela foi batizada com o Espírito Santo. Pois não há outra maneira de nós entrarmos no corpo. Lá em 1 Coríntios 12, 13, em um Espírito todos nós somos batizados em um corpo. Está vendo? Por isso que pode ser aí que o cristão nem sempre esteja consciente da presença do Espírito Santo. Mas ele nem seria cristão sem a ausência do Espírito. O ministério do Espírito é levar o pecador ao Salvador e torná-lo parecido com ele. Percebe aqui, irmãos? Agora, muita gente aí confunde isso aqui com emocionalismo. O fruto do Espírito não é emocionalismo, nem ortodoxia. É formação do caráter de Cristo em nós. Nós podemos, muitas vezes, considerar como regra da vida cristã o fato de que, quanto mais formos cheios do Espírito Santo, mais glorificaremos o Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais uma pessoa ela está sendo cheia do Espírito, mais ela vai glorificar Cristo. Vocês se lembram, irmãos, que antes do Pentecostes, os discípulos eles achavam difícil fazer coisas fáceis, mas depois do Pentecostes, eles achavam muito fácil fazer as coisas difíceis. Por isso que, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é este anel de noivado que o noivo celestial nos dá. Agora, se fosse possível colocar o Espírito Santo num livro de farmacologia, eu colocaria junto aos estimulantes, pois é ali que ele deve estar. Espírito Santo e a sua obra é algo tão maravilhoso, é algo tão rico para as nossas vidas, para o nosso coração. Amados, se de fato o Espírito Santo ele tem nos guiado, ele o faz sempre de acordo com as Escrituras Sagradas e nunca de maneira contrária a elas. Vocês se lembram que antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje também. Então, amados, não importa aí o ritmo que eles estão indo. Nós temos que seguir o passo do Espírito Santo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Santo. Que Deus, na sua infinita graça, possa revelar algo mais da pessoa e do Espírito Santo ao seu coração. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, muito obrigado pela pessoa e a obra de Cristo, pela pessoa e a obra do Espírito, que veio dar testemunho da verdade. Ó Pai, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e nos leva a entrar nessa realidade espiritual da pessoa e da obra de Cristo. Fale com cada um de nós, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Faça a Tua obra em cada um de nós, por misericórdia. E a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, tenham todos vocês um ótimo dia, mas antes um recadinho, Você que talvez está ouviu essa mensagem, queira saber mais sobre ela, venha fazer uma visita em nosso templo, na Rua Acre, 260, ali esquina com a Paraná. Igreja Evangélica Palavra da Cruz é o local onde nós nos reunimos para aprender a verdade da palavra. As nossas reuniões, elas acontecem todas as quartas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 9 horas da manhã e também às 19h30.
Venha você, traga toda a sua família, convide seus amigos, vamos aprender da verdade juntos, ok? Você é meu convidado especial, você e toda a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Senhor amado, Tu estás aqui, entronizado no meu coração. Tua presença posso sentir em meu novo viver, operando em mim. És fonte de vida, és luz e guarida, que ilumina meu ser. És fonte de vida, és luz e guarida, que habita em meu ser. Para te adorar, eu me prostro aos teus pés, ó meu Rei Jesus. Só a Ti eu devo louvar, para te adorar. Eu me prostro aos Teus pés, ó meu Rei Jesus. Só a Ti eu devo louvar. Seja exaltado acima do céu. Glória, aleluia.
tchau.